No Antigo Testamento, encontramos o texto mais assustador e mais difícil de ser lido. Essa história bíblica realmente causa arrepios pelo relato sombrio, mas nos traz várias lições que precisamos aprender. Embora se trate da palavra de Deus, em alguns momentos o conteúdo desse texto parece ser inapropriado para menores de 21 anos. Estamos falando do livro de Juízes, capítulo 19. Então vamos a ele. Naquela época, não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, em uma região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Esta, porém, lhe foi infiel. Deixou-o e voltou para a casa do seu pai, em Belém de Judá. Juízes 19:1. Entendemos que o homem levita que morava no norte de Israel tomou para si uma concubina. Naqueles tempos era muito comum o homem casar-se com várias mulheres e ainda ter concubinas. A concubina traiu o levita e voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, onde ficou por 4 meses. O homem levita quis recuperar sua concubina e, em busca dela, viajou da região montanhosa de Efraim para Belém de Judá. A Bíblia diz que quando ele chegou na casa do pai daquela concubina, ela ficou receosa, mas seu sogro o tratou muito bem. Tão bem que no dia seguinte, quando ele se preparava para voltar embora, seu sogro insistiu que ficasse mais tempo. O sogro do homem levita o convenceu a ficar, e ele permaneceu por 4 dias na casa, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 5º dia, mesmo com o sogro pedindo que ficassem mais um tempo, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém. Partiu com 2 jumentos, com a sua concubina e com seu servo. A partir daqui começa a se desenrolar a tragédia. Quando o sol se pôs, eles já estavam em Jebus, e o servo sugeriu que dormissem ali. Então o homem levita respondeu: Não vamos entrar em uma cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. Ande. Vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite em um desses lugares. Juízes 19:12. Dessa forma, continuaram a jornada, e a noite caiu quando se aproximavam de Gibeá. Apesar da hospitalidade ser muito comum naquela época e cultura, não encontraram ninguém disposto a acolhê-los em casa para passarem a noite. Assim sendo, decidiram pernoitar ali, dirigindo-se à praça da cidade. Um senhor idoso proveniente das regiões montanhosas de Efraim, que residia em Gibeá, retornava do seu trabalho no campo. Naquele lugar, todos os outros habitantes eram da tribo de Benjamim. Ao avistar o viajante na praça da cidade, o homem idoso o indagou. Nessa conversa, o levita explicou que morava na região de Efraim e precisava de abrigo para passar a noite e seguir viagem na manhã seguinte. Sabendo que eles eram também da região de Efraim, o idoso alertou sobre o perigoso de ficar na praça da cidade e ofereceu sua casa para que eles passassem a noite lá. Quando chegaram na casa daquele homem idoso, comeram e beberam. E enquanto conversavam e se divertiam, a casa foi cercada por homens perversos. Tomados de grande ira, davam murros na porta e gritavam para idoso, dono da casa, a seguinte ordem: Traga para fora o homem que entrou na sua casa para que tenhamos relações sexuais com ele. Juízes 19:22. Agora veremos como a história se torna cada vez mais chocante. O idoso pediu que não fizessem isso com o seu hóspede, e para que o levita se livrasse dessa atrocidade, o velho ofereceu sua própria filha virgem e a concubina. Isso já mostra uma situação absurda e cruel para nós. Quão terrível pode ser uma pessoa oferecer sua filha e outra mulher para homens maldosos fazerem o que quisessem com elas, para poupar um homem que ele nem conhecia. Agora vamos seguir a história. Os homens perversos não quiseram ouvir o idoso. Então, antes que fosse atacado, num ato impiedoso, o levita pegou sua concubina e a empurrou para fora da casa e fechou a porta. Ela foi violentada e abusada a noite toda. Ao amanhecer, os homens cruéis permitiram que ela partisse. Quando o dia clareou, a mulher retornou à casa onde seu senhor estava hospedado, caindo na porta e ficando ali até o dia clarear. Ao despertar na manhã seguinte,
O levita abriu a porta da casa, preparando-se para continuar sua jornada. Nesse momento, ele se deparou com a concubina caída na entrada da casa, com as mãos apoiadas no limiar da porta. Ele disse a ela: "Levante-se e vamos." Porém não houve resposta. Então o homem levita a colocou em cima do jumento e foi para sua casa. Após o ato maldoso e covarde de empurrar a mulher para os homens perversos, o levita, na manhã seguinte, não quis saber como ela estava, não cuidou da sua concubina. No momento em que ele falou para ela se levantar, a mulher estava tão machucada que deve ter desfalecido. Ele pegou o corpo desfalecido e colocou em cima do jumento e seguiu viagem. Certamente, até chegar em casa, a mulher morreu. Se você está aterrorizado com isso, se prepare para a parte mais chocante que vem a seguir dessa história bíblica. Quando chegou a casa, apanhou uma faca, cortou o corpo da concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Juízes 19:29. Todos os que viram isso disseram: "Nunca se viu nem se fez uma coisa dessa desde o dia em que os israelitas saíram do Egito." Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Aqui acaba o capítulo 19 de Juízes, mas há muito mais no capítulo 20 que continua dando o desfecho dessa tragédia. Resumidamente, vou contar a você. Esse acontecimento desencadeou uma guerra horrível. Houve uma guerra civil terrível em que todas as tribos se levantaram para atacar a tribo de Benjamim, onde ocorreu o abuso. Os dirigentes da tribo de Benjamim não queriam entregar os assassinos da concubina, aqueles homens que haviam violentado a mulher. Em contrapartida, todos que ali estavam a favor do levita, especialmente, a tribo de Efraim, queriam vingança. Então aconteceu um massacre tão grande que quase eliminou uma das tribos, sobrando apenas 600 homens vivos da tribo dos benjamitas. Todas as mulheres daquela tribo foram mortas. Então os homens ficaram sem mulheres para se casarem. Diante dessa situação, os benjamitas sequestraram as mulheres de outras tribos para se casarem e constituírem família, para que a tribo deles não fosse extinta. Aqui a Bíblia mostra que toda a atitude tomada vem a consequência depois. Você pode escolher sua atitude, seja boa ou ruim, mas não pode escolher a consequência. Você pode estar se perguntando: como pode a Bíblia ser um livro sagrado contendo essa história terrível? Bom, a Bíblia traz um conteúdo histórico e realístico, mostrando as virtudes e erros do ser humano. Ela mostra os altos e os baixos, sem esconder nada, exatamente para nos ensinar o que é certo e o que é errado. Diante disso, aprendemos várias lições com essa história. Quero chamar sua atenção para uma nota que é citada várias vezes no livro de Juízes, especialmente nos capítulos 19, que acabou de ser apresentado, e está presente também nos capítulos 20 e 21. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 21:25. Por várias vezes é mencionado que não havia rei e cada um fazia o que queria. Quando o homem não tem que responder por suas ações, ele tem uma tendência a tomar decisões ruins. E normalmente se inclina a ter um pensamento egoísta. Isso ocorre porque não é preciso prestar contas ou explicações. E é exatamente isso que estava acontecendo em Israel. Havia lei, mas não tinha rei. Então as pessoas não respeitavam a lei e também não eram responsáveis sobre seus atos. E se tornaram tão cruéis a ponto de resultar em uma tragédia. Vale analisar também que a busca por justiça e vingança pode ter proporções absurdas, mas que poderiam ser evitadas. A morte da concubina provocou uma guerra civil, causando milhares de assassinatos. O que fizeram com a concubina foi cruel, mas acabou promovendo uma chacina onde a vítima não foi apenas uma concubina, mas milhares de pessoas que brigaram e morreram em nome da vingança. Ou seja, quando você usa da vingança para resolver uma injustiça, na maioria das vezes acaba cometendo uma injustiça ainda maior, pois o ódio cega a pessoa. E muitas vezes atinge outras pessoas que não têm nada a ver com o acontecido. Outro ensinamento é que devemos ver todo o ser humano como realmente é, a imagem e semelhança de Deus.
Aquele homem idoso ofereceu 2 mulheres para os perversos, dando mais valor ao homem desconhecido do que a vida da própria filha e a concubina. É por isso que devemos cuidar do que assistimos, ouvimos e também com as amizades. Observe se suas ações têm edificado ou piorado sua vida. Preste atenção no tipo de informação você está alimentando sua mente. Um exemplo disso são sites de conteúdo adulto. Quem assiste acaba instigando o cérebro a ver malícia em mulheres que não deveria. Novelas onde a traição é comum e quem assiste se pega torcendo para que a maldade aconteça. Faço um apelo para que você veja essas pessoas como portadoras da imagem de Deus. Podem não estar fazendo o que é certo, mas ainda assim são filhos e semelhança de Deus. Faça a sua parte, se blinde. Quando a pessoa de Deus perde o seu propósito, seu objetivo e a sua missão, que foi divinamente confiada a ela, e começa a seguir os costumes contra os ensinamentos da Bíblia, o diabo vem causar confusão e destruição. Quando você se afasta de Deus, está dando espaço para o diabo agir na sua vida. O diabo já atua fora do povo de Deus, mas é claro que ele tem mais interesse em destruir o povo de Deus, visto que os outros já são dele, já entregaram a vida a ele. Quando lemos o livro de Juízes, em especial os capítulos 19, 20 e 21, mostra claramente o resultado de se afastar de Deus. Deus te abençoe e até a próxima.